Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? Vamos lá. Eu tava conversando num grupo de ex-missionários, né? Que foram missionários comigo na época. Só que a maioria ali não tá na igreja, naquele grupo, já estudou a verdadeira história da igreja, não quer nem saber. Às vezes a gente fala realmente as coisas usando empatia, né? Alguns falam as coisas que já passaram, poucas e boas, e a gente vai, coloca as percepções. E é legal, seja onde for, onde você encontrar pessoas que já estudaram a verdadeira história da igreja e já abandonaram, entenderam a coerção e medo, quando você encontra um grupo de pessoas assim, a verdadeira empatia ela aparece, não tem jeito. Conforme às vezes as pessoas vão falando as percepções e o que sentiu, né, dentro da corporação, muitas delas, a gente consegue assim utilizar da empatia. Pô, eu passei por algo semelhante, aí você fala às vezes algo que ajuda, né? Aqui em maior proporção, né, do que só um grupo conversando com amigos, a gente tem aqui o podcast. É uma corrente maior de pessoas, onde eu tento, né, trazer minhas percepções e o que eu falo aqui para mais pessoas, né, tanto nas plataformas de podcast, como um dos podcasts mais ouvidos, né, o mais ouvido a nível Brasil sobre o mormonismo em plataformas de podcast. Ainda queremos atingir essa marca no YouTube, porque a nossa voz tem que chegar. E aqui é uma empatia que vai junto com o que eu falo. Quando eu falo aqui e coloco na plataforma do YouTube, por exemplo, o podcast, as pessoas comentam aqui e a gente começa a ver empatia rolando, e tá lá. E muita coisa legal né? O legal de tudo isso é que quando a pessoa aparece aqui do nada e ouve o podcast, começa a rolar os comentários e vê os comentários ali, tudo faz parte integrante de um grande todo. A pessoa olha e fala, nossa, que legal esse podcast, deixa eu dar uma olhada nos comentários. Aí você vai lá e comenta algo para acrescentar, que muitas das vezes eu esqueço muita coisa, ou às vezes eu não completo muita coisa, muito raciocínio das coisas, e você vai lá e comentando e você consegue ali estruturar também algo sobre aquilo. E quando alguém aparece com aquela luzinha na mente e ouve o podcast, o que você falou, né, no comentário, o que você escreveu ali, isso é fantástico. Tá vendo como tudo se completa? É a verdadeira empatia, não me canso de falar, porque é o que a gente não encontra na corporação, porque ali eu fico seu amigo, eu faço as coisas enquanto você acreditar no mesmo que eu. Se você sair desse credo igual ao meu, aí a gente já não falamos mais a mesma língua. E é assim que acontece. Por isso que nós temos que pensar nisso. As pessoas com uma luzinha na mente, ela começa a procurar materiais, canais igual aqui, podcasts, vídeos. Aí ela vai lá nos meus colegas, né, que fazem esses vídeos, tal, todos na internet, e às vezes cai no podcast aqui. A gente tem que pensar que essas pessoas, quando aparecem do nada, porque simplesmente apareceu uma grande interrogação na cabeça, pô, deixa eu pesquisar. Quando ela cai aqui, ela tem que encontrar empatia. Isso eu sempre bato na tecla. Por quê? Para tornar menos doloroso o abandono da corporação Mormon, encontrando pessoas que passaram ou estão passando o mesmo que você. Isso já está comprovadíssimo, isso ameniza todo aquele choque, toda aquela rasteira de informação. E num desses grupos que eu estava falando para vocês, né, que eu faço parte, muitos não estão mais na igreja, e esses dias estavam falando, né, rolou um assunto lá, também já vi esse assunto num vídeo de alguém que eu não lembro na internet, há um tempo atrás, falando que a igreja, ela tem um sistema que deveria, né, um sistema do modo cristão falando, A igreja, ela tem um modelo que seria o ideal para você saber a verdade das coisas. Se a gente parar para pensar, o modelo que ela utiliza para saber a verdade das coisas, no modo cristão de falar, seria o correto, que é o quê? Pergunte a Deus se é verdade. Se você sentir ou receber a resposta dele, pronto, você realmente confirmou da melhor maneira possível o que você está querendo saber. Pode parar para pensar. É a maneira ideal para alguém, né, do modo cristão falando, eu acredito em Deus, tal, seria a maneira mais correta de você perguntar as coisas. E a igreja, ela fala isso. A igreja mormon, ela fala isso.
nas palestras, você às vezes você vai lá para perguntar alguma coisa para algum líder, é a hora para perguntar para Deus, né? Mas é mais emblemático na época da missão, né? Porque na missão eu me lembro que muitas das vezes nós chegávamos, né? Na verdade, todas as vezes nós chegávamos para as pessoas e ao ensinar, né? E os missionários fazem isso até hoje, pergunta para Deus se o livro de Mórmon é verdadeiro, pergunta se Joseph Smith foi um profeta, que nós estamos ensinando aqui. E sim, seria o método ideal de você saber as coisas do método cristão, né? De você realmente confirmar uma coisa. Só que aí a coisa muda de figura quando você coloca esse método falando em corporação mórmon. Hoje, lógico que eu no meu caso, eu consigo perceber agora, e muitos aqui comigo eu sei que percebem a mesma coisa. Que quando você, na corporação mórmon, quando você pede ou você faz, né, algo assim, deixa eu orar para saber se é verdade. No caso dos pesquisadores, quem estava ouvindo os missionários e foi solicitado que orasse. O problema da corporação mórmon é que o método realmente seria o melhor método para você confirmar alguma coisa. Se você acredita em Deus, Jesus Cristo, então vai lá, ore e pergunta para eles e veja você com você mesmo. Só que quando envolve a corporação mórmon, ela não aceita a sua resposta se for contrária do que tem que ser para ela, né? E olha só que interessante, eu já falei aqui a minha experiência de quando eu fui ensinar, né? Eu era missionário, fui ensinar uma pessoa lá sobre o livro de Mórmon e a gente pediu para ela orar. Quando nós voltamos na outra visita, né? Que era para ela falar como que foi a oração dela, ela falou, eu senti que eu não devo seguir. Então foi atípico, né? Ela falou, eu senti que eu não devo seguir, obrigado, tal. E nós não aceitamos. Eu e meu companheiro aquele dia, a gente saiu da casa daquela pessoa, conversando na rua, tipo assim, quem respondeu a oração dela foi inimigo, porque se fosse Deus teria respondido que era verdade. Nós não aceitamos, enquanto estamos dentro da corporação mórmon, algo diferente. Esse é o problema da corporação. Eles pedem para você orar para ter certeza por si mesmo. Mas quando você faz, não pode ter uma resposta diferente. Tem que ser só da maneira deles. Quando eu voltei da missão e dei um discurso e contei essa história, todo mundo, pena que o inimigo que respondeu a oração dessa pessoa, tá? Se fosse Deus, ela... Que é isso? O que nós deveríamos fazer é impor respeito em toda aquela situação por aquela pessoa e falar, tudo bem, é o que você sentiu, então vamos fazer o que você sentiu, porque a vida é sua. Mas não, precisamos pedir dentro da igreja para a pessoa orar, mas se não for, se ela ver, não é Joseph Smith, não foi o profeta, para mim não foi, então ela está errada. É por isso que nós falamos o quê? Que é uma corporação que tem uma coerção que você só tem que acreditar no que eles falam ali. Lembra daqueles enlatados que você tem que pôr goela abaixo, que já estão preparados? Tem que ser daquela forma. Por isso que quando aparece alguém com uma luzinha na mente, numa ala, num ramo, numa estaca, e fica perceptível que ele tá assim, aí ele já vira aquele largou da barra de ferro e não sei o que tem, é apóstata, porque não se pode pensar diferente em nenhuma forma. Você tem que ficar dentro daquele quadradinho que a gente sempre fala aqui. Então que raio de descoberta verdadeira que eu vou fazer orando para perguntar se Joseph Smith foi um profeta, se o livro de Mórmon é verdadeiro, se eu ao orar, por exemplo, recebo a resposta negativa ou nem recebo resposta nenhuma? Então que raio de busca é essa se eu não posso assimilar e aceitar essa resposta para mim? Tem que ser a que eles falam. Isso é totalmente ridículo. Lá dentro achávamos a coisa mais normal do mundo. Saí com meu companheiro aquele dia falando, realmente foi o inimigo que respondeu a oração dela. Ela não está orando com fé. Se ela quisesse, ela teria. E colocando a culpa nela. Nossa, que empatia que tem dentro da corporação mórmon, hein? Não é empatia nem aqui nem na China. A gente já sabe disso. Hoje, né, às vezes o Tom fala nos vídeos dele, né, de uma maneira bem ácida, pô, palhaçada, como é que pode ser dessa forma? Era ridículo, né? O Tom usa esses termos, mas era ridículo mesmo a gente acreditar nessas coisas. Que é isso? Como é que pode? Ora aí para saber se o livro de Mórmon é verdadeiro e receba a resposta por você mesmo. Para eu voltar lá e ela falar, eu orei, não é a resposta que você queria e você não aceita.
Pô, ela orou, né? Se ela realmente orou da maneira que ela sentiu, o que ela fez, a percepção dela, se ela acreditou que não é bom para ela, eu só deveria, quando eu era missionário, abandonar a casa dela, agradecer por ter nos recebido e ir embora e deixar ela viver a vida dela. Mas não, a gente tem que maldizer, tem que não sei o que, tem assim dentro da igreja. É dessa forma. Ah, irmã, você está sendo chamada para ajudar na sociedade de socorro, tal. Ah, mas eu não posso, irmão, tá? Eu tenho muitos afazeres, preciso ficar mais com a minha família. Ai, que apóstata, você nunca pode ter sua opinião. E ainda tem coragem de falar quando chamam para um chamado aí, você aceita? Aí você fala não. Ah, mas irmã, pô, você tá indo contra. Então por que você perguntou? Por que você dá opção? Hã? É aquele negócio de dar um tapa e assoprar ao mesmo tempo? O que é isso? Essa corporação, ela é imunda no seu ato de querer persuadir as pessoas de uma maneira mais suja que tem. Aquele joguinho psicológico mexendo com o emocional. É um método, hoje nós vemos isso, é um método canalha de poder você angariar adeptos. É isso que eles estão fazendo. A hora aí para você saber, qualquer coisa você vem com a gente. Ah, eu orei e não é o que eu quero. Ah, então você não recebeu a resposta certa. Que raio de empatia é esse? Que raio de resposta que você tá... Que respeito que a gente tem pelas pessoas? Não existe isso. Aliás, existe sim, na corporação Mormon. Tá bom, então. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.